Pangeia. Você já ouviu falar sobre este termo? Apocalipse Now, parte 2, está começando. Pangeia é uma teoria de que os continentes estavam todos juntos, formando um só bloco de terra em todo o planeta. Segundo essa teoria, isso ocorreu na era Mesozoica. Se caso essa teoria for correta, for certa, então teremos uma explicação viável para os gigantes habitarem na Terra. E também podemos ter a explicação de como dinossauros poderiam conviver com o homem, porque nos homens, naquela época, no continente chamado Pangeia, uma só terra, um só bloco de terra, todos os continentes unidos, alinhados, haveria muita, mas muita extensão de terra para esses gigantes se locomoverem e para esses animais monstruosos, gigantescos se locomoverem. Daí podemos ter a explicação de gigantes poderem aí habitarem talvez com dinossauros. Mas, como vimos no último episódio de Apocalipse Now, Apocalipse significa revelações ou ato de descobrir. Vamos ter então ato de descobrir nessa parte 2, pérolas, vamos extrair pérolas muito preciosas da palavra de Deus. Daí poderemos argumentar ou perguntar, tudo bem, mas o que dizer dos crânios descobertos ao redor do mundo? Se não me engano, no Museu do Cairo, no Egito, existem crânios enormes. Crânios com cabeças enormes e a ocular desses crânios gigantescas. Alguns crânios são alongados aqui atrás, são alongados. Como explicar isso? Vamos lá então. Deus deu a cachola para raciocinar. Você sabia que uma espécie de baleia, a massa encefálica dela pesa 17 quilos. É a jubarte. A jubarte é aquela conhecida dos filmes. Já ouviu falar sobre a baleia Moby Dick? A jubarte, a massa encefálica, o cérebro dela, pesa 17 quilos. Se os gigantes tivessem um crânio grande, é porque a massa encefálica deles também era grande. Há uma teoria de que os golfinhos utilizam 20% do cérebro deles, os golfinhos. O homem, segundo os estudiosos, utiliza 10%. Agora imagine essa civilização pré-diluviana com uma massa encefálica gigantesca, utilizando plenamente o seu cérebro. É lógico que deveria ter uma caixa cranial muito maior. E talvez por isso que os crânios são tão grandes, são alongados atrás.
Você pode ver isso nos filmes de Hollywood. Um exemplo disso é o filme Indiana Jones 4, onde eles ilustram ou mostram crânio de cristal, crânio de cristal. E aqueles crânios eram extremamente longos, grandes e alongados para trás. Os olhos são esbugalhados de tão grande é os olhos. Como seria a explicação viável pela Bíblia? Como falamos, Erich von Däniken fez a sua teoria sobre eram deuses astronautas. Mas vimos que no livro de Oséias diz: meu povo parece que lhe falta conhecimento. Será que não faltou a Erich von Däniken conhecimento da palavra da Bíblia? Será que não está faltando conhecimento para muitas pessoas? Ou para você? Aí, como não tem explicação, como vamos explicar essas pirâmides? Como vamos explicar esses crânios tão gigantes? Como vamos explicar esses crânios alongados para trás? Se a massa encefálica de uma jubarte pesa 17 quilos, imagine os crânios daqueles gigantes. Como deveriam ser grande a massa encefálica deles? Logicamente, a caixa cranial deveria ser gigante ou alongada também. Será que a Erich von Däniken não faltou no conhecimento bíblico? Aí pensa, como que vamos explicar isso? Ah, só pode ter sido alienígena que vieram aqui. Só pode ter sido alienígena que construiu essas pirâmides. Pois bem. A palavra de Deus tem muitas revelações. E nós devemos garimpar essas preciosidades na palavra de Deus. É a falta de garimpar a palavra é que gera a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento gera destruição. Aí vem a explicação e as pessoas acreditam, isso é alienígena que construiu. Ou será que foi o próprio Deus que construiu através do homem que ele criou, através dessas massas encefálicas gigantescas? Olha só o que diz em Jó. Ou poderás tu atar as cadeias dos 7 estrelas, ou soltar os laços do Orion? Você sabia que aquela esfinge no Egito, que está do lado das pirâmides, da pirâmide de Gizé, a esfinge do Egito está olhando para o horizonte, e justamente no horizonte para o qual ela está olhando, está as cadeias do Orion. E uma das estrelas famosas do Orion, você já deve ter ouvido falar, são as 3 Marias. 3 estrelas, lado a lado, um ao lado da outra. Seriam alienígenas? Essa esfinge está olhando para alienígenas do céu? Ou seria um ensinamento, uma didática do Deus Criador, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão perfeitamente alinhados, lado a lado, entre eles? Por isso que Jesus diz: eu e o Pai somos um.
Está vendo que existe outra explicação? Está vendo que para tudo existe uma outra explicação? Para Erich von Däniken, foram os alienígenas que fizeram tudo isso. Para Erich von Däniken, a esfinge, olhando para a cadeia do Orion, para as Três Marias, os alienígenas queriam ensinar algo para nós humanos. Ou seria o Deus Altíssimo querendo transmitir que o ser humano tem que olhar sempre para o alto, que o ser humano, que você tem que olhar sempre para Deus, e que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um só. E nessa pessoa de Deus existem três pessoas unidos, alinhados. São um só Deus. Para tudo há uma explicação viável. Os gigantes construíram provavelmente aquelas pirâmides. Deus construiu a cadeia dos 7 estrelas, construiu o Orion. Para tudo há uma nova explicação. Não podemos nos entregar a explicações que não têm fundamentação bíblica. Nós precisamos nos apoiar nas fundamentações bíblicas. Por falar em fundamentação bíblica, olha só o que está escrito aqui ainda no livro de Jó. No livro de Jó. Nós falamos sobre Behemoth, e Behemoth é uma descrição claríssima sobre Tiranossauro Rex. Agora veja ainda no livro de Jó, outra descrição do Behemoth. Não, Jó 41 agora, tá? Jó 41. Não me calarei a respeito dos seus membros, 41, 12, nem da sua grande força. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso, ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. Em roda dos seus dentes está o terror. No seu pescoço reside a força. Jó 41, 22. E diante dele salta o seu desespero. Levantando-se ele, tremem os valentes. Tremem os valentes. Para ele o ferro é palha, e o cobre pau de pau podre. 41, 33. Na terra não tem igual, pois foi feito para nunca ter medo. Pois em roda dos seus dentes está o terror. Já viu lá aquele filme Jurassic World ou Jurassic Park, retratando o Tiranossauro Rex? Como que são os seus dentes? A Bíblia descrevendo claramente um Tiranossauro Rex, como diz. Como relatamos no episódio 1, o termo dinossauro só surgiu por volta de 1842, só que a Bíblia foi escrita há muito antes de 1842. Por isso não existia esse termo, dinossauro ou lagarto,
terrível. Deus tem revelações profundas. E entre eu me apoiar nas teorias de Erich von Däniken, eram deuses astronautas, eu ainda prefiro ficar com as revelações da palavra de Deus. Apocalipse now, revelações agora. São pérolas preciosas que Deus deixou dentro da palavra dele para nos ensinar. Mas muitas vezes somos destruídos pela falta de conhecimento, pela ignorância. Não foram alienígenas. Foi o Deus Altíssimo que criou o ser humano sobre a face da terra e construiu, pelo ser humano que ele criou, obras gigantescas, obras maravilhosas. Que você deixe Deus fazer obras gigantescas, obras maravilhosas na sua vida, no seu coração e na sua família. Só Deus pode criar coisas tão maravilhosas, que você possa se entregar nas mãos do Deus Altíssimo. Eu e o Pai somos um. As Três Marias estão aí no céu. A constelação de Orião está aí no céu. Para você aprender e entender que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é apenas um só Deus. E esse Deus quer fazer morada em você. Jesus disse de certa feita: eu e o Pai somos um, e quem abrir o coração, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir o coração, eu e o Pai viremos fazer morada nele. Não deixe a tristeza, não permita que mágoa, ressentimentos, ódio, rancor faça morada em você, mas permita que o Deus eterno faça morada no teu coração. O teu coração foi feito para ser casa do Altíssimo. O teu coração, a tua alma foi feito para ser morada de Deus. Permita ele entrar, só que Jesus não é ladrão, Jesus é cavaleiro. Ele está respeitando a sua vontade de abrir a porta, de convidar a ele para entrar. Apocalipse now. Revelações agora. Temos muitas joias preciosas ainda a extrair para nossas vidas. Deus deixou pérolas preciosas na palavra dele. E vamos continuar a extrair essas pérolas, a minerar essas pérolas da palavra de Deus nos próximos episódios do Olha Só, do Apocalipse Now. Se inscreva no canal, olha só. Ative os sininhos das notificações, personalize todas, compartilhe com seus amigos e parentes, compartilhe nas suas mídias sociais a nova série fantástica do canal Olha Só, Apocalipse Now!